Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo lindo nessa manhã de sexta-feira. Hoje nós vamos falar sobre a caridade. Será que nós sabemos realmente o que é caridade? Muito se fala na doutrina espírita nessa máxima: fora da caridade não há salvação. Mas será que nós sabemos o verdadeiro significado da palavra caridade? A importância dessa palavra? Bom dia, Bruno, seja bem-vindo. Hoje, então, nós vamos falar sobre esse assunto tão importante e tão necessário, principalmente nesses dias atuais em que estamos vivendo. Peço a você que, se possível, vá para um lugar confortável, onde se possa esquecer todos os problemas lá fora. Esquecer e se concentrar aqui nesse momento presente. Viver esse momento presente. Ouvindo os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos do Evangelho, que tanto nos auxilia e nos conforta. Respire fundo, pausadamente, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca. Se possível, sentando de forma ereta, com as mãos espalmadas, em posição de receber todas as bênçãos que você precisa nesse momento. Esteja aqui presente de corpo e alma. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Confie no Senhor, porque Ele proverá. Agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de aprendizado, de oração, de vibrações positivas, para que a gente tenha um final de semana de muita paz, de muita harmonia. Agradecendo pela nossa saúde, pelo nosso lar, pelos nossos familiares e pedindo a proteção por todos aqueles que estão nos hospitais, para que esse momento tão triste, tão difícil em que estamos passando, realmente passe, se dissipe e que nós consigamos aproveitar e tirar todos os ensinamentos que esse momento tem a nos ensinar. Pedimos a proteção para nosso lar, para cada cômodo do nosso lar, que essa energia se dissipe e vá em direção a cada cômodo e envolva todos os familiares, todas aquelas pessoas que precisam de um alento, de um conforto nesse momento. Agradecemos mais uma vez, Senhor, por esse momento. Que assim seja. Bom dia, Terezinha, bom dia, Estela, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar então sobre a caridade. A caridade, será que a gente sabe realmente o que é caridade? Na doutrina espírita sempre se fala na máxima de que fora da caridade não há salvação. Mas nós sabemos o que é caridade? Ontem nós começamos a falar sobre a tão necessária reforma íntima. E quem não assistiu ontem o estudo, eu sugiro que assista, porque tem conteúdos e ensinamentos valiosos. E é uma continuidade hoje. Nós precisamos, primeiro, para fazer a reforma íntima, do estudo. E nós já começamos esse estudo aqui juntos, hoje, ontem, ouvindo as palestras, orando, rezando, fazendo o Evangelho no lar. Tudo isso nós vamos aprendendo, assimilando todos os ensinamentos de Jesus Cristo, para que a gente possa aplicá-los nas mais situações diversas no dia a dia, em todas as adversidades, nos obstáculos. E esse estudo é necessário para que a gente faça um autoconhecimento, uma autoanálise. Conhecer a nós mesmos, o nosso íntimo, as nossas fraquezas, as nossas inseguranças, os nossos limites, até onde a gente consegue ir. Conhecer os nossos defeitos, as nossas qualidades. Tudo isso a gente faz através dessa autoanálise, que é o autoconhecimento. É conhecer a nós mesmos. Ontem eu até perguntei, você se conhece? Realmente, o que você gosta? O que você possui de qualidades, de ensinamentos, de dons? Quais são os seus defeitos? Fazer uma autocrítica é sempre bom para a gente melhorar e para a gente fazer a reforma íntima.
O que é essa reforma íntima? É esse conserto interior. Quando a gente fala reforma, a gente conserta, a gente vai vendo dentro da gente o que a gente precisa melhorar. Porque o nosso objetivo aqui é melhorar, é evoluir, é melhorar e fazer sempre esse processo de evolução contínua. Bom dia, Marília, bom dia, Nuno, sejam todos muito bem-vindos. E para a gente fazer essa reforma íntima, é extremamente necessário que a gente cultive as nossas virtudes, porque todos nós temos qualidades, temos dons que nós precisamos cultivar, é igual uma plantinha que a gente vai regando, que a gente vai melhorando, a gente vai fazendo com que ela cresça, e também adquirir novas virtudes. É extremamente necessário as virtudes da humildade, da resignação, da resiliência, da generosidade, do perdão, da paciência, e tudo isso nós vamos adquirindo diariamente. É um processo de evolução contínua. A gente vai analisando as nossas atitudes, vigiando os nossos comportamentos e orando sempre para nos dar força, para Deus nos dar força, para que a gente consiga manter sempre no caminho do bem. Mas você deve estar se perguntando, o que é uma virtude? E virtude são as qualidades que a gente tem. Essa disposição firme e constante na prática do bem é um sinal de progresso, é um caminho que a gente percorre, e quanto mais nós progredimos, quanto mais nós caminhamos, quanto mais virtudes nós conseguimos adquirir e cultivar, mais progresso nós teremos feito no caminho do bem. E eu digo que são as únicas grandezas que nós levaremos daqui. Bom dia, Fabiana, Áurea, sejam todos muito bem-vindos. São as únicas grandezas que nós levaremos. Você já pensou que tudo que a gente se depara quando a gente chega aqui, quando a gente nasce, os bens materiais, o patrimônio, fazendas, casa, roupa, títulos. Eu tenho título de pós-graduação, eu sou doutor em alguma coisa. Tudo isso, nada disso a gente leva quando a gente parte. Tudo que a gente se depara de bens materiais ao chegar e tudo que a gente deixa aqui ao partir, inclusive o nosso corpo, Deus apenas nos empresta. Nós somos usufrutuários, ou seja, nós podemos apenas usar enquanto estivermos aqui, nesse planeta que é escola, que é hospital, que nós estamos aqui para melhorarmos e para evoluirmos. Então, tudo isso que a gente falou, o nosso corpo, a roupa, o patrimônio, nada disso a gente leva. Nós não somos donos de nada. Nós não somos proprietários de nada, a gente não leva nada daqui. Em contrapartida, as nossas virtudes, as nossas qualidades morais, os ensinamentos que a gente adquire, os títulos que a gente possui, eles não são importantes. Mas o que a gente faz com esses títulos, com esses conhecimentos, se a gente ajuda o próximo, se a gente propaga esse conhecimento, isso sim nós levaremos daqui. São as grandezas que nós levaremos daqui, que nós levaremos desse mundo. Quando a gente chegar lá, não vai ser perguntado o que você era. Você era uma autoridade? Você tinha muitos bens? Ao contrário do que muitos pensam, nós não podemos comprar um pedacinho no céu. Nós levaremos apenas essas grandezas morais, essas virtudes, que é essa disposição firme e constante na prática do bem. E que tanto nós temos dificuldade para mantermos nesse caminho. É muito difícil manter nesse caminho, são muitos arrastamentos, são muitas tentações, a riqueza, a grandeza, o orgulho, a falta de humildade, porque o orgulho é o contrário de humildade. Quantas vezes a gente se acha melhor do que as outras pessoas? E nessa questão de virtudes, de vícios, de reforma íntima, lá na questão 893 do Livro dos Espíritos, foi perguntado, lá em 1857,
Qual que é a mais meritória? Porque a gente tem essa pretensão de saber, não, eu vou adquirir então a virtude que é mais importante. Qual que é a mais importante? Qual que é a mais meritória das virtudes? E eles responderam, todas as virtudes têm seu mérito. Então, quanto mais virtudes nós tivermos, mais progresso nós teremos feito. Mas o mais sublime na virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal em benefício do próximo, em prol das outras pessoas. A mais meritória das virtudes é aquela que se baseia na desinteressada caridade. Desinteressada caridade. Porque muitas vezes a gente ajuda o outro querendo receber algo em troca. Você dá querendo receber. Você dá carinho e cobra carinho. Você dá algo material e quer receber, ainda que seja uma contraprestação, um mérito. Nós sempre queremos receber algo em troca. Você já pensou nisso? E quando a gente fala em benevolência, quando a gente fala em caridade, fora da caridade não há salvação, eu fico pensando que na maioria das vezes a gente não sabe o que é a verdadeira caridade. Qual que é a importância da caridade na nossa vida? Porque tudo que a gente emana para o universo, a gente recebe de volta. E é tão difícil fazer caridade. Eu pelo menos, e eu acredito que a maioria de vocês precisa de um esforço para fazer uma caridade. Quantas vezes a gente vai doar uma roupa e a gente fica com aquele apego, mas será que eu não vou usar essa roupa? Será que eu não vou realmente precisar disso um dia? A roupa tá lá guardada, tem 5 anos, você nunca usou. E aí a hora que você vai pegar ela para doar, é aquele apego. Então, Jesus nos mostra que é necessário, que é meritória, é a desinteressada caridade, a generosidade, que é fazer o bem sem apego, sem aquele apego nos bens materiais. É ser bom naturalmente, é fazer o bem naturalmente. No início pode ser difícil, mas o nosso objetivo é conseguir chegar ao ponto de isso se tornar um hábito, da gente fazer isso de forma natural, de forma desinteressada, de não querer uma contraprestação, de não querer aquela gratidão eterna que a gente acha que as pessoas têm que ter quando a gente ajuda elas. Não, é ser generoso por gosto, por satisfação. É fazer o bem sem comentários, sem contar para as outras pessoas o gesto. E ter muito cuidado ao ajudar. Porque a gente, muitas vezes, quando a gente ajuda, a gente humilha as outras pessoas. A gente quer mostrar superioridade. Então é preciso muito cuidado para ajudar também as outras pessoas. Porque a caridade, a beneficência, ela é diferente da generosidade. A beneficência é a filantropia. Inicialmente, a gente pode ajudar as outras pessoas, como eu disse, por obrigação. Quando a gente começa no centro espírita, por exemplo, a gente tem essa necessidade de fazer a filantropia, de ajudar o próximo. É como se fosse uma obrigação. Mas depois a gente vai incorporando essa máxima da caridade. Fora da caridade não há salvação. E aí a gente vai vendo que isso, além de uma necessidade, deve ser algo natural. Da beneficência deve se transformar, a beneficência deve se transformar em uma generosidade, em algo natural. E não só nas atividades do centro, na sopa, na doação de cestas, nessa filantropia, mas no dia a dia, com os nossos familiares, com os filhos, com os pais, no trabalho, na forma de tratar outras pessoas, na forma de tratar um vizinho, na forma de se conduzir durante todas as atividades do seu dia. A gente pratica caridade. Quando você pratica, você faz o seu trabalho bem feito, você está praticando caridade.
E lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um item que fala que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. É fazer o bem sem ostentação. Porque hoje, nessa propagação das mídias sociais, nós vemos muitas pessoas, foi lá visitar um asilo, selfie, tira foto, publica, visitei, ajudei fulano, ajudei ciclano. E Jesus nos ensina que o que a mão esquerda faz, a mão direita não precisa saber. Ou seja, é fazer o bem sem ostentar, sem querer aparecer. É fazer o bem em segredo, ninguém precisa saber o bem que você está fazendo. Se você ajuda uma instituição de caridade, se você ajudou alguém que você não conhecia, que você encontrou, se você deu um emprego para alguém, se você ajudou mais do que a sua obrigação no seu trabalho, ninguém precisa saber disso. Porque fazer o bem sem ostentação é grande sinal de superioridade moral. Porque a gente renuncia quando faz isso à aprovação dos homens. Porque o que a gente quer é a aprovação das pessoas. Nossa, será que realmente eu tô fazendo um bem, eu tô querendo aparecer e, sabe, aquela aprovação das pessoas. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me... Minha internet caiu ou não? Tá tudo ok? Então, essa é um sinal de superioridade moral quando a gente faz esse bem sem ostentação. E a gente prova que acredita na vida futura, porque quando você faz esse bem sem ostentação, é porque você não está pensando aqui nesse momento presente, mas sim na vida futura. É sinal de orgulho quando a gente faz o bem com ostentação. A beneficência sem ostentação, ela pode ser de duplo mérito. Quando a gente pensa em caridade, a gente pensa logo em esmola. E a esmola, ela é diferente. É totalmente diferente da caridade no seu sentido verdadeiro. Porque a caridade, ela liga o benfeitor àquela pessoa que está assistida. O maior beneficiado é quem ajuda. Já a esmola, na maioria das vezes, é humilhante. Tanto para quem faz, quanto para quem a recebe. Quando aquelas pessoas, alguém pede uma esmola, você entrega, pega lá a pratinha que você tem, você entrega, você nem olha na cara da pessoa, isso não é caridade. Isso é esmola. Isso é humilhante, tanto para quem recebe, quanto para quem ajuda, para quem oferece aquela esmola. Então, a caridade, ela tem duplo aspecto. A caridade material, que é a caridade mais fácil, essa de dar um dinheiro, de doação de bens materiais em si. Nesse momento de pandemia, ela é extremamente necessária. Nós estamos vivendo um momento de crise financeira gravíssima. E muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas não têm condições de se manter, sobreviver é muito difícil. Então tem se mostrado essencial essa caridade material para a manutenção, para a subsistência dos nossos irmãos. E nós precisamos saber dividir o que nós temos, ajudar os menos favorecidos com alimentação, com agasalhos, nesse frio que está fazendo, cobertores. Então é muito importante a caridade material. Mas a caridade moral, ela é a mais difícil de ser feita. É aquela que nada custa materialmente, mas custa o nosso tempo, custa o nosso bem maior, que é nosso tempo, que é a nossa disposição em ajudar o próximo. E você já pensou como que você pode fazer esse tipo de caridade? Você já pensou que quando você dá bons conselhos, você está praticando uma caridade? Quando você sabe ouvir aquela pessoa que quer desabafar, que precisa, que está angustiada, que está com o coração apertado, você está praticando caridade. Só em saber ouvir.
Só em tirar aquele precioso tempo seu que você estaria fazendo outra coisa e ouvindo aquela pessoa. Quando você não revida alguém que está no momento de raiva, de ira, você está praticando a caridade, porque a paciência é uma caridade. A paciência é uma caridade gigantesca que a gente precisa cultivar todos os dias. Quando a gente ajuda um doente, quantas pessoas, você teve algum parente, algum amigo que teve Covid, que precisou ficar isolado? A pessoa não podia sair de casa. Como que a gente pode ajudar uma pessoa dessa? Levando um bolo, levando uma comida, levando algo que ela precise, demonstrando afeto, demonstrando carinho, demonstrando preocupação. Nós praticamos a caridade moral também através das ações e dos pensamentos. O nosso pensamento positivo emanado em favor daquela outra pessoa através das orações, quando a gente faz oração, quando a gente pede em favor daquela outra pessoa que tanto necessita, isso também é uma caridade moral. Então, quando a gente ajuda alguém através de palavras, através de ouvir, através da paciência, através das ações, dos nossos pensamentos, das orações, isso tudo é caridade moral. E é a mais difícil de se colocar em prática. É a mais difícil, porque exige um esforço nosso, exige uma mudança muitas vezes de comportamento. Quando a gente não revida, quando a gente tem paciência, uma paciência que normalmente não temos, tudo isso exige muito mais da gente do que pegar um dinheiro e dar, do que pegar uma roupa que está guardada no guarda-roupa e dar para outra pessoa. Essa é a caridade moral. Essa é a generosidade. Realmente, é a caridade que realmente Jesus nos prega. É a caridade moral. Além da caridade material, claro. Mas ela, como eu disse, ela é a mais difícil de colocar em prática, porque exige o nosso esforço, exige o nosso tempo. E lá naquela passagem do óbolo da viúva, óbolo quer dizer aquelas porção de moedas, lá naquela passagem que Jesus, os ricos estão dando esmola, estão dando o que possuem, muito dinheiro e tal, e a viúva vai lá e dá 2 moedas, porque era o que ela tinha. E aí Jesus fala que a doação daquela viúva, 2 moedas em comparação do que milhares de moedas, milhares de dinheiro, vamos falar assim, dos ricos, vale muito mais aquela doação da viúva do que dos ricos. Por quê? Porque lhe custou muito aquela doação. Então, quando a gente dá algo que custa muito pra gente, isso é muito valioso. Porque realmente é com o coração. É essa caridade desinteressada que Jesus quer que a gente chegue um dia a ponto de fazer. E para isso a gente tem o exemplo maior, que é Jesus Cristo. O exemplo maior que é Jesus Cristo, que é nosso modelo, que é nosso guia, que está modelo de perfeição. Que nasceu numa manjedoura para demonstrar a humildade. Bom dia, Dalva, seja bem-vinda. Que tratava a todos com igualdade, sem preconceitos. Jesus é a prova viva da caridade. Que ele é o maior exemplo de devotamento, de abnegação, que não vivia em luxo, que abriu mão de tudo em prol do próximo, em favor do próximo, amando o próximo, sem preconceito, sem distinção. E nós também temos um exemplo vivo que nós conhecemos, que foi Chico Xavier. Chico Xavier doou todos os direitos autorais para obras de caridade. Vocês têm noção disso? Que ele publicou mais de 400 livros. Mais de 400 livros, vendidos mundialmente. Milhares de exemplares vendidos. E ele doou todos os direitos autorais para a caridade. E ele vivia modestamente em uma casa simples,
quando poderia viver no luxo. Isso nos mostra, Chico Xavier deu um exemplo magnífico de caridade. Vivia honestamente do seu trabalho. Foi humilhado, várias vezes foi xingado, foi colocado em xeque a sua figura de homem bom, porque deve estar querendo aparecer, várias reportagens, várias jornalistas estrangeiros vieram analisar a conduta de Chico Xavier. Analisar. Por quê? Porque ninguém acreditava que uma pessoa, um ser humano poderia ser tão bom, fazer isso tudo com tão desinteressada caridade. Então nós temos esses exemplos. E vários exemplos a gente pode analisar, porque existem tantas pessoas boas, tantas pessoas caridosas que ajudam, muitas vezes sem ter condições financeiras, mas ajudam as outras pessoas com comida, com desapego, não tem apego a nada, o que é dela é dos outros também. Quantas pessoas, você conhece alguém assim? São exemplos de caridade, de generosidade, e que nós devemos seguir esses exemplos, porque ainda nós temos dificuldade em praticar essa desinteressada caridade. Então, no estudo de hoje, nós aprendemos a importância da caridade e os tipos de caridade. A caridade material, como eu disse, que está sendo extremamente necessária nesse período em que estamos vivendo de grave crise financeira, mas a desinteressada, a caridade também moral. A caridade através de ouvir o próximo, de ter mais paciência com o próximo. Nós vemos nas redes sociais tantas acusações, tanta intolerância. Isso mostra como nós precisamos ainda exercer a caridade da paciência, da tolerância, a virtude, cultivar essas virtudes, para a gente conseguir fazer essa reforma íntima. E também nós vimos que quem é o maior beneficiado com a caridade é quem pratica, não é quem recebe. Quem pratica essa caridade de forma desinteressada é o maior beneficiado. É gratificante ver o sorriso do outro, é gratificante ver como nós podemos ajudar as outras pessoas e muitas vezes ficamos de braços cruzados, sem fazer nada, no conforto do nosso lar, enquanto tantas pessoas precisam de ajuda. No lar de idosos, as pessoas precisam de roupa. Lá na Vila Padre Laú, onde eu fui lá, então cada um tem uma prateleirinha assim, com um pouquinho de roupa. E quantas roupas nós temos que a gente não usa? Nesse frio, quantas pessoas precisam de cobertor enquanto nós temos tanto em casa? Então, eu te convido a pensar, a refletir sobre a sua atitude. Você tem feito tudo o que precisa em favor do próximo? A minha resposta eu sei. Eu posso fazer mais. Preciso fazer mais. Mas eu quero saber a sua resposta. Você tem feito tudo o que precisa fazer? E se você não tem condições financeiras? Porque muitas vezes está desempregado, está passando por dificuldade. Você tem praticado a caridade moral? Você tem tido paciência? Eu não digo nem com as outras pessoas de fora, mas com as pessoas da sua família. Você sabe ouvir algum parente, aquele parente mais difícil? Sempre a gente tem um irmão, alguém próximo, o pai ou a mãe que tem uma personalidade mais forte, que é mais difícil de convivência. Você está sabendo respeitar as opiniões das outras pessoas? Porque tudo isso é caridade. E um simples gesto significa muito. Muito para quem pratica esse gesto, quanto para quem recebe esse gesto. Então eu te convido a essa reflexão, de verificar no seu íntimo o que você pode fazer mais em benefício do próximo.
em benefício daqueles que estão no seu círculo de convivência, nos seus amigos, com os seus familiares e também com aqueles desconhecidos, com aqueles que você não conhece, mas que você verifica na rua que precisa de um amparo, que precisa de uma ajuda. E nesse sentimento, nessas vibrações positivas, eu agradeço mais uma vez por estarem aqui comigo nessa manhã linda de sexta-feira. E peço a você que feche os olhos, respire fundo mais uma vez para receber essas vibrações positivas que emanam daqui para aí, para o seu lar, para onde você estiver. Agradecendo por todas essas orientações, por essas inspirações, por esses ensinamentos valiosos e que possamos sempre seguir os ensinamentos de Jesus. Seguir os seus exemplos, porque Jesus sempre nos ensinou através do seu exemplo, através da sua conduta ética, da sua falta com a prática da igualdade, por tratar todos igualmente, sem preconceito. E hoje em dia nós temos preconceito com relação a tudo. Então que a gente possa abrir a nossa mente e seguir verdadeiramente os ensinamentos de Jesus. Vendo o que cada um tem de melhor. Não os defeitos do próximo, mas vendo o que cada um tem de melhor. Porque todos temos virtudes, todos temos dons a serem multiplicados. E que esse dom da caridade seja multiplicado e seja levado a todos aqueles que precisam. Que assim seja. Que vocês tenham um final de semana de muita paz, de muita tranquilidade e fiquem com Deus.